Olá, queridos amigos, graça e paz da parte de Deus a todos. Para você que gosta de conteúdo sobre a palavra de Deus, você que quer aprender, você quer ouvir um conteúdo da Bíblia, explicação, tudo mais, fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender, tá bom? Aqui nesse vídeo vamos falar do capítulo do livro de Atos. Vamos falar especificamente do capítulo 7 até o capítulo 15, que é um assunto muito interessante, que é o começo das igrejas, como que o evangelho começou a chegar aos gentios, as pessoas que não eram judeus, aqueles que não eram judeus, os romanos, os gregos, começaram a receber a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, porque nós somos gentios, nós não somos judeus, e nós vamos entender como a palavra começou a chegar para nós através dos apóstolos, especificamente de Paulo e também de Pedro, mas mais de Paulo, O livro de Atos ele foi escrito por Lucas, pelo evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho. Ele escreveu para a mesma pessoa, Ele fez um relato para a mesma pessoa que ele escreveu o Evangelho. Escreveu para um homem chamado Teófilo. Estudiosos não chegam a um acordo de quem que era esse homem, mas o certo é que Lucas escreveu para ele, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era médico, ele foi um historiador também, porque ele não viveu com os apóstolos, mas ele fez uma coletânea histórica, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos. No livro de Atos, a um dado momento, ele participou dos eventos lá. Ele se juntou com Paulo e ficou com Paulo até o final da vida de Paulo. Viajou com Paulo para Roma, ele relata isso no livro também, mas no começo ali dos capítulos, ele não estava com os apóstolos, Ele fez um dado histórico para escrever esse livro. Então ele era médico, historiador e foi evangelista. Ele era grego, de nacionalidade grega, E nós vamos tratar desse. Ele escreveu o livro aí, estudiosos também, eruditos concordam que ele escreveu o livro 100 anos depois da morte de Cristo. Então foi bastante tempo, para ele escrever, para ele pesquisar, para ele pegar dados. Então é um livro muito importante para a história da igreja de hoje. Ele é dividido em 3 assuntos, do capítulo 1 até o capítulo 6, fala do crescimento da igreja em Jerusalém, da primeira igreja em Jerusalém, essa que foi fundada pelo próprio Jesus, com a chamada dos 12 apóstolos. Nos primeiros capítulos, a descida do Espírito Santo, depois as pregações de Pedro, e depois a ascensão da igreja em Jerusalém. Do capítulo 6, do capítulo 7 até o capítulo 15, eles vão falar da igreja fora de Jerusalém, a igreja fora dos muros de Jerusalém, a igreja gentílica, os assuntos, as confusões lá que ocorreram, as perseguições, a morte de Estevão, tudo mais. Do capítulo 16 até o último capítulo, ele vai falar das viagens missionárias de Paulo, da prisão de Paulo, da perseguição de Paulo e das fundações das igrejas que Paulo plantou, tá bom? Nos próximos slides nós vamos estar vendo aí um resumo de cada assunto do capítulo 6 até o capítulo 15. Bom, o capítulo 6 aqui do livro de Atos, os apóstolos eles precisam de 7 diáconos para ajudar ali na obra, ajudar com mais pobres, com as logísticas das coisas da igreja que estava em Jerusalém. Eles escolhem 7 diáconos, e dentro entre esses 7 diáconos existe um homem chamado Estevão, que
que Lucas classifica aqui, ele faz questão de relatar que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, né? Esse Estevão, ele é chamado diácono e ele começa a pregar a palavra de Deus e ele faz, na minha opinião, ele faz uma bela exposição, uma das mais belas exposições do Novo Testamento em defesa do Evangelho. Ele faz uma defesa ali com uns judeus que contendiam com ele na sinagoga, e a defesa dele é tão linda que aquilo ali causa inveja naqueles judeus que resolvem matá-lo, né? Matam ele apedrejado. Interessante que quando ele estava sendo morto, ele pede para Deus que não impute o pecado aos homens, né, que estavam matando ele. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo mesmo, né? É aquele caso, né? A gente está sendo massacrado, está sendo hostilizado, mas a gente não deve lançar juízo contra quem está fazendo esse pecado com nós. O pecado é dele, nós temos que permanecer firme. E aí no capítulo 8, comecinho do capítulo 8, aqui no versículo 1, Lucas relata que a igreja que estava em Jerusalém começa a sofrer uma perseguição por conta dessa morte de Estevão, por conta dessa pregação, né? Porque o evangelho começa a ser muito conhecido ali, né? E aí a comunidade cristã que estava ali em Jerusalém começa a sofrer uma perseguição ao ponto deles terem que sair de Jerusalém, exceto os apóstolos, né? Aqui o texto diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os outros cristãos que estavam lá, eles teve que sair de Jerusalém e foram dispersos pela região ali de Samaria. E aí foi nesse ponto que começa o evangelho começa a ser distribuído ali pela região fora de Jerusalém. Esse capítulo aqui é muito importante, esse capítulo 8 é muito importante, capítulo 7, capítulo 8 é muito importante, porque foi onde começa o evangelho, sai de Jerusalém. Talvez, de repente, olha como Deus usa as coisas loucas, né, para confundir as sábias, porque Deus usa a morte de Estevão para acontecer uma perseguição, para os cristãos terem que ser dispersos e começa a pegar a palavra fora dos muros de Jerusalém. Foi daí que o evangelho começou a ser pregado para todo mundo. Isso relatado aqui no capítulo 8. E no capítulo 9, Saulo, aquele que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, arrastava os cristãos pelo cabelo, ele tem um encontro com Jesus. Isso relatado no capítulo 3. Ele tem um encontro direto com Jesus. Só que essa passagem que todo mundo conhece, ele fica cego ali, não consegue ver por 3 dias. Ele não só, no capítulo 9, ele não só tem um encontro com Jesus, como também ele tem uma chamada do próprio Jesus para pregar o evangelho aos gentios e aos judeus. No versículo 15, existe esse relato. Ele recebe essa chamada direto do próprio Jesus, né? E ele passa também a ser perseguido, porque a palavra a quem ele perseguia, agora ele faz parte e ele está sendo perseguido. Então o perseguidor é perseguido, né? Ele é perseguido por causa do evangelho. No capítulo 10, Pedro tem uma visão vinda do céu, né? Uma visão de um cesto cheio de animais impuros, a qual os judeus não podiam tocar, porque o judeu não comia certos animais, né? E ele se nega a comer, e por 3 vezes Deus faz aquele cesto aparecer para ele, e Deus fala diretamente com ele, porque para ele não tornar impuro aquele que Deus já purificou. Ou seja, Deus está falando para ele que os gentios foi purificado assim como os judeus são purificados. Então, a partir daí, Deus manda um centurião romano ir na casa dele, e ele cura, ele batiza o centurião recebe a palavra, ele batiza o centurião, e esse é o primeiro relato do primeiro gentil
o primeiro que não era judeu, o primeiro que não estava em Jerusalém, o primeiro gentil a ser batizado na Bíblia. No capítulo 11, Pedro tem que se justificar a igreja que estava em Jerusalém, tem que se justificar diante dos apóstolos por ele ter batizado um gentil, né? Ter batizado o centurião, alguém que não era judeu, porque eles não tinham ordem de batizar alguém que não era judeu. Eles só tinham ordem para ir até os da circuncisão, né? E os da incircuncisão não. Essa ordem que partiu deles mesmos, né? Não partiu de ninguém. Jesus não disse para eles, né? Jesus só disse para eles ficarem em Jerusalém até que Jesus vinha. Mas Jesus nunca disse para eles que não era para eles batizar, para eles converter outras pessoas, né? Essa ordem partiu deles mesmo. E aí Pedro tem que se explicar. Pedro se explica e conta para eles que viu a visão e diz que os gentios também eram pessoas como eles, né? Pessoas como os judeus. E a partir daí, no próprio capítulo 11, aqui, a partir do versículo 29, o evangelho começa a ser pregado aos gentios aqui em Antioquia da Síria, né? Que era uma terra gentílica. E eles, a partir daí, eles começam a pregar esse evangelho, né? A pregar o evangelho para todos, para toda criatura. E aí no capítulo 12, aí no comecinho do capítulo 15, o texto diz que existiam alguns falsos irmãos, né? Que eles estavam querendo persuadir aos gentios, eles estavam dizendo que os gentios teriam que se circuncidassem para ser igual a eles, para se transformar judeus também. E só que Paulo e Barnabé têm uma grande discussão com eles a respeito desse assunto. Paulo e Barnabé resolvem levar o assunto até os apóstolos que estavam em Jerusalém. E Pedro e Tiago fazem uma defesa acerca desse assunto, diz que não, que os gentios não precisam fazer nada disso não. Eles dão uma ordem, no versículo 20, eles dão uma ordem que os gentios só não deveriam guardar, não precisavam guardar a lei de Moisés, somente se guardar dos ídolos, das prostituição e tudo mais. A gente precisa fazer uma ressalva aqui sobre esse Tiago que se levantou para fazer uma defesa, que esse Tiago não é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, né? Porque lembramos aqui que no capítulo 12 o Tiago foi morto à espada, então não poderia ser ele. Esse Tiago aqui que o texto fala é o Tiago, irmão do Senhor, né? Porque Tiago e Judas que escreve uma carta também, os dois eram irmãos de Jesus. Esse Tiago aqui, que foi constituído apóstolo, depois vocês dão uma olhadinha no livro de Gálatas, na carta que Pedro escreveu à igreja da Galácia, no capítulo 2, que Paulo fala que existiam que os colunas da igreja que estavam em Jerusalém era Pedro, Tiago e João. Esse Tiago é o irmão do Senhor, e o João era o João apóstolo, filho de Zebedeu, irmão do Tiago, que Tiago já tinha morrido, né? E a partir aqui do capítulo 15, eles têm essa contenda, né? Essa discussão sobre o rito mosaico. Eles resolvem que não, que o gentil não precisa guardar as leis, só se guardar de algumas coisas e tudo mais, que eles já estavam purificados pelo Senhor. E a partir daí eles enviam Paulo, Barnabé, Judas e Silas para pregar o evangelho fora de Jerusalém, nas outras regiões, e a partir daí que Paulo começa a fazer suas viagens missionárias e sai aí para ser o maior missionário, o maior plantador de igreja que o Novo Testamento já viu, o maior escritor, escreveu 13 cartas, foi um homem Paulo era um homem extremamente culto, extremamente letrado e extremamente usado pelo Senhor, e por conta dele, por conta de Pedro, é que estamos aqui hoje falando da palavra de Deus, temos o conhecimento da palavra de Deus, porque esses homens
saíram para pregar o evangelho fora dos muros de Jerusalém. Se não fosse a ação do Espírito Santo em fazer toda essa estratégia, talvez eles não tinham conhecido o evangelho hoje. Então o evangelho não foi pregado por vontade do homem naquelas regiões da Ásia Menor. Ele foi pregado pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi o grande avivador e foi o grande distribuidor da palavra. Tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtem o vídeo, dá um joinha, porque tá um pouquinho de trabalho para fazer, mas tudo em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus.